Amém. Queria que os irmãos abrissem suas Bíblias no livro de Lucas. Lucas capítulo 8. Nós faremos uma exposição do verso 1 até o verso 15. Lucas capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 15. Todos acharam? Lucas 8, do 1 ao 15. Quem aqui já teve alguma experiência com agricultura? Eu não falo dessa grande agricultura dos canaviais ou do abacaxi, essa coisa tão grande. Mas eu falo daquela agricultura, daquela horta doméstica que a gente faz em casa. Quem aqui já teve alguma horta? Ninguém? Já teve, Emily? Eu também já tive. Quando eu era criança, a minha vizinha tinha uma horta na casa dela. E eu resolvi ajudá-la. Ela me chamou para ajudá-la. E nessa horta dela a gente plantava de tudo. Acerola, goiaba, hortelã, mastruz, maracujá e tantas outras coisas. Depois de um tempo, ela disse que chegou a hora de eu ter a minha própria horta. Isso eu era criança, acho que eu tinha meus 10 para 14 anos mais ou menos. E chegou o tempo de eu ter minha própria horta. Eu pedi permissão à manhã para no quintal de casa a gente arar um pedacinho da terra e fazer uma horta. E assim fizemos. Ela, assim como eu ajudei, ela também me ajudou. Nós juntos aramos a terra, colocamos estrume, chama de estrumes, adubamos a terra, cercamos a terra e ela me deu algumas sementes para plantar. Dentre elas tinha coentro, cebola, cebolinha, tomate, acerola. Tinha o que mais, meu Deus? Tinha maracujá, goiaba, mastruz, enfim, tinha tudo isso. Capim santo, melhor chá que existe. Quando alguém estava doente, sabia que lá em casa tinha hortelã, da folha miúda, da folha grande, mastruz e capim santo. E erva cidreira. A gente então dava. Para se refrescar do calor, nós tínhamos maracujá, tínhamos também acerola e tínhamos também goiaba. Mas em dado momento, chegando perto do São João, eu comecei a plantar milhos. Milho. Eu separei uma parte, peguei os milhos, só que eu saí jogando milho. Disso, irmãos, foi onde eu mais me frustrei. De tudo na plantação, onde eu mais me frustrei foi quando eu plantei milho. Afinal de contas, a maior sensação de um semeador, ou a melhor sensação de um semeador, é de ver os frutos do seu trabalho. Todo mundo que planta alguma coisa quer ver aquilo crescer e quer ver aquilo dar frutos. Mas para mim, nesse momento, foi um momento de grande frustração. Umas espigas nasceram sem milho, outras nasceram com bicho, outras espigas secaram e murcharam, somente algumas sobraram e foram proveitosas. O que aconteceu dessa vez para tudo aquilo que eu plantei ter dado errado? E somente algumas gerar alguns frutos. Se a melhor sensação de um semeador é ver os frutos do seu trabalho, dessa vez para mim foi totalmente frustrante. A parábola de hoje, irmãos, trata da vivência de um semeador que saiu para semear. Mas qual é o tipo de semente? Qual é o tipo de solo? E quais frutos essa semente lançada devem gerar? Leamos para começar somente a parte A do verso 5. Diz assim um texto: o semeador saiu a semear. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Pai bendito, nós queremos mais uma vez diante do Senhor pedir o teu auxílio. Sem o Senhor nós não conseguiremos ouvir tua voz, porque é o Senhor quem nos capacita a te ouvir e mudar de direção. Por isso, Espírito Santo, eu peço ao Senhor que paire em nossos corações, amoleça-nos nessa noite e nos torne sensíveis à tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Cristo Jesus. Amém. O Evangelho de Lucas, irmãos, ele foi escrito para um público gentil.
com o propósito de mostrar Jesus como o Salvador de todos os povos. Jesus como aquele que salva todos os povos, pessoas distintas, de todas as raças, de todas as nações, de todas as etnias. Diferente de Mateus, que enfatiza Jesus como o rei messiânico. Lucas está apresentando Jesus como um mestre compassivo, que está ensinando, vez ou outra, através de parábolas. Nesta fase do ministério de Jesus, multidões se reuniam para ouvi-lo, mas nem todos permaneciam como verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Muitos que estavam seguindo Jesus nessa grande multidão, estavam seguindo Jesus apenas por curiosidade. Outros estavam seguindo Jesus por interesses pessoais. Poxa, esse Jesus, esse mestre é aquele que está curando várias pessoas. É aquele que está transformando a vida de outros. Tantos outros estavam seguindo Jesus porque realmente desejavam abandonar suas antigas vidas e seguir Jesus Cristo de verdade. Essa parábola explica porque nem todos os que ouvem o Evangelho respondem ao Evangelho de maneira correta. Multidão, pessoas distintas, interesses diferentes. Jesus nos mostra que o problema, então, não está na semente, na palavra que é lançada. Mas o problema, no caso da parábola que nós vamos estudar, está no solo, está no coração, no solo que recebe a semente, a palavra. Por isso nós vamos aprender que nós precisamos, em resposta à palavra, frutificar. Nós precisamos, em resposta à palavra, frutificar. O que essa parábola nos mostrará, que nos direcionará, que direcionará nossos corações a gerar frutos? Em primeiro lugar, nós veremos que só frutificaremos e nos atentaremos para a forma como recepcionamos a palavra pregada, em primeiro ponto, observando a receptividade da palavra. Antes de Jesus contar a parábola do semeador, Lucas faz um registro interessante. Veja comigo do verso 1 até o verso de número 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com os seus bens. Primeiro nós precisamos frisar o ministério itinerante de Jesus. Dentro do seu ministério, apenas 3 anos e muita coisa para se fazer. Se você ler o Evangelho de Marcos, o tempo todo Jesus está de um canto para outro. É tudo muito rápido. Ele precisa alcançar muita gente, precisa viajar para muitos lugares, e é praticamente o que está acontecendo aqui. O texto começa dizendo, depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Uma coisa que nós precisamos frisar, ele fala, os 12 estavam com ele. Mas uma outra coisa que nós precisamos frisar no texto, são as mulheres que estão com Jesus. Lembre-se do objetivo de Lucas, mostrar a salvação a gentios, mostrar a salvação a todos os povos, a todas as etnias, a todo tipo de gente. As mulheres estavam com Jesus. Se nós observarmos bem no texto, quem são essas mulheres? Primeiro nós temos Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios. Uma mulher que antes fora possuída por demônios, através da expulsão, agora passa a seguir Jesus. Segundo, nós temos outra mulher totalmente importante, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes. Uma mulher importante, de posses, e com um marido totalmente influente. Depois nós temos Susana no texto. Sobre ela, nós não temos nenhum registro. E por que Susana está no texto?
Por que Lucas, então, traz um destaque sobre Susana? Certamente, irmãos, alguns comentaristas dizem que essa mulher fez muito no ministério de Jesus. Porque se ela não tivesse destaque no ministério de Jesus, o seu nome não estaria registrado onde está. Uma outra curiosidade disso tudo é que, se vocês perceberem, essas mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho de Jesus, elas automaticamente geram frutos. Quais são os frutos? O texto fala para a gente que eram essas mulheres quem sustentavam Jesus e sustentavam os discípulos de Jesus. O que era totalmente contraditório para aquela época, mulheres sustentando homens. Mas é o que acontece. A semente do Evangelho germina nos seus corações, e essas mulheres agora vivem ministerialmente ao lado de Jesus. Esse é o ministério das mulheres aqui no Evangelho de Lucas. Logo após esse registro de Lucas, dessas mulheres que foram alcançadas pelo Evangelho, que estão gerando frutos, sustentando Jesus e seu ministério, agora sim Jesus chega à parábola do semeador. Veja comigo o que diz o verso 4. Reunindo-se uma grande multidão e vindo a Jesus, gente de várias cidades, ele contou esta parábola. O semeador saiu a semear. Sempre que Jesus pregou, Jesus ilustrou de maneira muito prática aquilo que ele queria dizer. Se você se lembra no Sermão do Monte, no capítulo 6, quando Jesus vai falar para os corações ansiosos, ele olha para os pássaros, olha para os lírios e fala: olhem para os pássaros. Imaginamos Jesus a céu aberto e fazendo essa contemplação visível. Olhe para os pássaros, olhe para os lírios, eles nem tecem nem trabalham, e assim o Senhor os sustenta. Certamente, enquanto Jesus começa a falar agora da parábola do semeador, indo pelo caminho, era muito comum que tivesse agricultores naquela época. Ainda comum é que no caminho, tanto Jesus quanto os seus seguidores avistassem um semeador semeando. Então Jesus está pregando para os seus discípulos e está se utilizando de uma ilustração visível, de coisas práticas da vida, daquilo que era comum, daquilo que era ordinário, daquilo que era corriqueiro no meio daquelas pessoas. Mas percebo, nós temos uma grande multidão em volta de Jesus. E diante dessa grande multidão, ele começa com a parábola dizendo: o semeador saiu a semear. Qual quadro então Jesus está pintando desse agricultor? Vejamos a parte B do verso 5. Ele começa: enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus comeram. Como falei para vocês, essa visão era comum aos camponeses. Naquela época as pessoas viviam da agricultura. Hoje a agricultura é muito mais um meio comercial de se ganhar a vida, do que de viver daquilo próprio. Mas aquelas pessoas tinham entendimento do que Jesus estava dizendo. Mas Jesus aqui, irmãos, está querendo provocar o coração daquelas pessoas para a realidade das verdades que ele queria falar a eles. Nessa primeira situação, o semeador, enquanto lança as sementes com suas próprias mãos, umas estão caindo à beira do caminho. Elas estão caindo fora do lugar para ser plantado. É um lugar onde as pessoas pisavam. Imagine a horta que eu falei, eu fiz minha horta, joguei as sementes. Agora imagine eu jogar fora da minha horta. O que aconteceria naturalmente? Quando minha mãe fosse estender as roupas, ela iria pisar na semente. Essa semente frutificaria? Não. Ela seria pisoteada. Jesus então prossegue para a segunda situação. Verso 6. Parte dela caiu sobre pedras, e quando germinou, as plantas secaram, porque não havia umidade. Ninguém que planta alguma coisa, planta em cima de pedras. Nós procuramos areia e umidade, água.
para que aquela semente brote e frutifique. Mas nesse caso, enquanto o semeador saiu para semear, parte da semente caiu na beira do caminho, onde é incomum, onde as pessoas passariam e pisariam. Agora, parte da semente cai sobre as rochas, cai sobre as pedras, lugar incomum para nascer. Se, porventura, um feijão lançado numa pedra nascesse, ligeiramente, ele murcharia. Acho que você já viu isso acontecer. Se você já varreu a sua casa, deixou de varrer nos cantinhos, e ficou aquele carocinho de feijão, rapidamente ele começa a criar uma raizinha. Mas ele não vinga. Naturalmente, ele vai murchar. Então Jesus agora continua para a terceira situação. Verso 7. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram com ela e sufocaram as plantas. Os espinhos cresceram aqui, nesse caso, junto com a semente. Imagine essas sementes sendo lançadas entre espinhos, e os espinhos crescendo, e nesse caso agora, sufocando a semente. Não dando espaço, é a ideia de competição. Enquanto os espinhos crescem, a semente também tenta crescer. Mas ela também não germina. Ela também não cresce. Ela também não dá fruto. Esse é um solo totalmente disputado. É um solo concorrido entre os espinhos e a semente. Nós chegamos então na última situação, verso 8. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita, a 100 por 1. Nós temos as sementes que caíram na beira do caminho, era pisoteada e não conseguia crescer. Nós temos a semente que cai sobre as rochas, não tinha raízes, não se aprofundava e logo morria. Nós temos a semente que caía, qual é a outra, meu Deus? E nós temos a semente que caía sobre os espinhos, que ligeiramente era sufocada. Era um solo concorrido. Era muita coisa concorrendo com ela. Mas agora, Jesus chega na última situação, no último solo. Um solo bom. Um solo arado. Com uma qualidade considerável. Não compactado com os pés, onde as pessoas poderiam pisar. Nem carecia também de ser sobre as pedras, porque aqui ela poderia ser profunda. E esse solo também não era infestado por ervas daninhas. Esse solo é totalmente adequado para a planta saudável se desenvolver. Aqui essa semente produziu de maneira abundante, o texto fala a 100 por 1. Mateus 13:8 e Marcos 8:4 também relatam essa parábola. Eles fizeram menção de uma colheita de 30 por 60. Outro tanto de 4 por 100. Tanto quanto por 100, perdão. Lucas, passando por alto esses resultados menores, ele faz menção da produção máxima. Ele fala que a semente que cai num bom solo, ela produz de maneira máxima, isto é, 100%. 100 por 1 é 100%. Todas as sementes que foram lançadas vão crescer e vão frutificar. Não é a ideia de colocar 30 sementes e nascer apenas 15. Mas é 100%. Totalidade. Esse solo gera frutos. Dito isto, Jesus exclama no verso 8, parte B: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Em voz alta, talvez de maneira reiterada, Jesus gritou essas palavras. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ele exclama de maneira alta para que todos percebam o que ele está dizendo.
A ideia é que os ouvidos devem ser usados para ouvir, isto é, prestar atenção no que Jesus está dizendo e levar a sério. Jesus está dizendo: levem a sério o que eu estou falando. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, atentem bem para a seriedade do assunto. Afinal, a melhor sensação que um semeador pode ter é ver os frutos do seu trabalho. Nós vimos a receptividade da palavra em solos diferentes. Cada solo recebeu a semente de uma maneira diferente. Ou seja, cada coração recebeu a palavra de maneira diferente. Agora nós veremos o seu significado em seu significado da parábola, as diferentes respostas que damos à palavra. Vejamos agora a interpretação da palavra. Veja o que diz o verso 9 e 10. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava aquela parábola. Ele lhe disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. É natural que os discípulos que estão acompanhando Jesus e todos os outros tivessem dúvidas acerca daquilo que Jesus Cristo queria dizer. Qual o significado que o mestre quer passar para a gente? Em resposta, Jesus indica que eles, e apenas para eles, os discípulos, é dado conhecimentos dos segredos da eternidade. Esses mistérios aqui que Jesus está dizendo, que a eles é dado o conhecimento, são os segredos do reino de Deus. Jesus está dizendo, especialmente para vocês, é dado todo o conhecimento do segredo do reino de Deus. Especial, específico, para um grupo, os seus discípulos. Em outras palavras, Jesus está dizendo que os segredos do reino de Deus são para os íntimos, são para os de perto, são para aqueles que estão próximos dele. E por que não usar uma linguagem direta? Porque Jesus não foi direto o tempo todo, para que aos outros, como ele falou, vendo não vejam e ouvindo não entendam. Permaneçam com seus corações endurecidos. Os outros, obviamente aqueles que não aceitando Jesus pela fé genuína, endureceram seus corações. Os escribas e os fariseus santarrões haviam mostrado uma crescente hostilidade para Jesus. Quando Lucas escreve para que, vendo não vejam, ele está produzindo justamente a palavra de Isaías, capítulo 6, verso 9 e 10. Mas de uma maneira mais abreviada. Jesus está dizendo, os segredos do reino de Deus é especificamente para os íntimos, para os de perto, para aqueles que são pertencentes. Mas para os outros, ouvindo, não vão entender. Seus corações permanecerão endurecidos. Passemos então, irmãos, para a explicação da parábola aos discípulos. Eles indagaram a Jesus. Vejamos então agora o que Jesus falará sobre o seu significado. Verso 11. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. A ideia é que a semente aqui é a mensagem de Deus no presente. E nesse caso, claramente, é aquilo que sai da boca de Jesus Cristo. Aquele semeador, naturalmente, aquele que fala, a saber, é Jesus. O que simboliza o solo, como já falei para vocês, é o coração humano. Isso está definitivamente implícito no verso 12, do seu coração. Em cada um dos 4 exemplos da parábola, o solo, isto é, o coração, e portanto a pessoa, é totalmente diferente. Nesse caso, o caráter do ouvinte determina o efeito da palavra no seu íntimo. O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra em seu íntimo. Prosseguindo com o significado, Jesus diz no verso 12: as que caíram à beira do caminho são os que ouvem
e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As pessoas que são representadas pela semente semeada ao longo do caminho, são justamente aquelas que deixam o diabo, o grande adversário da igreja, arrebatar dos seus corações o sentimento produzido pela palavra de Deus. Mas percebam, Jesus não está responsabilizando apenas o diabo por tirar a palavra do coração. Esses ouvintes são advertidos de que, ao tratarem a palavra de Deus de modo displicente, estão cooperando com o príncipe do mal, cujo propósito é impedir que creiam e sejam salvos. Nessa primeira situação explicada por Jesus, nós temos corações que não respondem à palavra de Deus. A palavra ligeiramente é pisada pelo diabo. São lançadas na beira do caminho. O solo não está fértil para que a palavra de Deus germine no coração. Esses são corações endurecidos. Explicando a segunda situação, Jesus continua no verso 13. Os que caíram sobre as pedras são os que recebem a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. Nessa situação, nós temos as pessoas emotivas. Ligeiramente, elas se emocionam com o que foi falado. Comentam umas com as outras sobre a pregação. Mas na hora da provação, elas não colocam em prática. Elas não têm raiz. Esse solo está sempre na superfície. A semente é como se ela fosse sempre lançada sobre pedras. Não tem raiz. É superficial. Nunca são tocadas. Nunca são mudadas totalmente. Elas vivem assim costumeiramente. Nessa situação, nós temos corações impulsivos. Primeiro, nós temos corações que não respondem. Agora, nós temos corações impulsivos. Ouvem a palavra, se alegram com a palavra, mas na provação não colocam em prática. Desistem. Não estão fincadas, não têm raiz. Explicando o terceiro ato, Jesus diz no verso 14: as que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem seu caminho são sufocadas pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres dessa vida, e não amadurecem. Essas pessoas são as que não amadurecem na fé e não crescem espiritualmente. Elas estão sufocadas por tudo aquilo que o mundo lhe oferece. A ideia aqui do texto e desse solo, é um coração que está sempre em concorrência. Tudo está concorrendo com a palavra de Deus. Nunca o solo está pronto somente para que a palavra de Deus germine. Mas tudo está concorrendo. É a ideia do trabalho concorrendo com o Evangelho. É a ideia do mundanismo concorrendo com o Evangelho. É a ideia do entretenimento concorrendo com o Evangelho. É a ideia dos prazeres concorrendo com o Evangelho. Nunca é só o Evangelho. O que acontece com o Evangelho? Ele é sufocado pelos espinhos do mundanismo. As pessoas estão sempre preocupadas, o texto fala. E Jesus trazendo a tradução para isso, desse solo, são de pessoas preocupadas pelas riquezas, pelos prazeres da vida. E o que é que ele fala no final do texto? Não amadurecem. Não amadurece. Imagine uma árvore que até começa a dar frutos, mas nunca amadurece. Você nunca chega a desfrutar daquele fruto. Aquela manguinha pequena do pé, ela até começa, mas ela sempre cai antes de amadurecer. Essa é a ideia. William Hendricks diz que, como um câncer que prolifera gradualmente, mata o corpo, ou como um parasita destrutivo, pouco a pouco destrói aquilo que o alimenta,
Assim esses espinhos lentamente, porém com constância, submergem a alma dessas pessoas. Tais indivíduos nunca amadurecem na fé. Não chegam a produzir frutos para a vida eterna. São como Demas, que amando o mundo, abandonou o Evangelho. Nós temos então nessa situação corações preocupados. Esse é um solo de corações preocupados. Tudo sufoca e não tem espaço para a palavra germinar. Agora chegamos na última explicação de Jesus. Prosseguindo, ele fala no verso 15: mas as que caíram em boa terra são os que com coração bom e generoso ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Esse solo, esse coração, é justamente um coração que recebe a mensagem com a mente aberta, sem preconceito algum, tem espaço. É como os bereanos descritos em Atos 17, do 10 ao 12. A oração desse solo, a oração desse coração, é como aquela escrita no Salmo 119, 18. Desvenda os meus olhos para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Esse solo, esse último solo que Jesus está falando, esse último coração que Jesus está falando, irmãos, é o coração do verdadeiro discípulo de Cristo Jesus, que está sempre com o coração, com o solo pronto, para que a semente da palavra germine, gere fruto, amadureça e multiplique. O que Jesus fala desse coração, ele diz, ele é bom e generoso. Ele é bom e generoso. Ele ouve a palavra, ele retém, e ele gera frutos com perseverança. É a ideia de constância, é a ideia de sempre. Ele ouve a palavra, ele retém a palavra, e ele frutifica. É a ideia daquelas 3 mulheres que eu acabei de citar, que ouvem a palavra, retêm a palavra e frutificam em boas obras. É a mesma ideia. Como fazem isso? Naturalmente, distribuindo essa mensagem, proclamando-a por toda parte, e isso não somente por meio de suas palavras, mas sobretudo com uma vida consagrada a Deus. Esses, por fim, são os corações que respondem à palavra de Deus. Nós temos os corações que não respondem, nós temos os corações impulsivos, nós temos os corações preocupados e temos os corações que respondem à palavra de Deus. Com essa parábola, irmão, Jesus está desafiando os seus discípulos a enxergarem seus corações e perceberem agora que tipo de solo eles são. Que tipo de solo são aqueles que estão ouvindo Jesus? Eu acho que o mesmo está acontecendo conosco hoje. Enquanto essa parábola está sendo exposta, enquanto eu digitava esse sermão, o meu coração também se contorcia para perceber em qual solo está o meu coração, ou qual é o meu coração desses solos. Deus está falando, irmãos, por meio da sua palavra, a semente. Por isso, aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Leve a sério o que o Senhor está dizendo e pare de brincar com Deus. Nós vimos no texto Jesus pregando para grupos distintos, pobres, ricos, homens, mulheres, jovens, crianças, todos os que crescem nele como filho de Deus, rei de Israel, deveriam responder em arrependimento, segundo Jesus, deixando para trás a sua antiga vida e vivendo a partir de uma nova vida. E é aí que as pessoas se enganam. Porque por mais que Jesus esteja rodeado de uma grande multidão, por mais que uma grande multidão visivelmente esteja seguindo Jesus,
Ele não se impressiona com multidão. Jesus não se impressiona com multidão. Esse é o ponto do Evangelho. Havia gente de toda parte seguindo esse sábio mestre. Mas Jesus o tempo todo, por meio dos seus ensinamentos, por meio de parábolas, por meio de ilustração, por meio das boas novas, ele está pregando para alcançar o coração. É o coração que Jesus quer. Esses solos aqui é o coração. Jesus está provocando nos seus ouvintes justamente essa responsabilidade. Ah, vocês estão me seguindo? Deixa eu colocar em xeque quais são os seus interesses. Todo mundo está me seguindo, ok? Ok. Deixa eu colocar em xeque quais são os seus interesses. Deixa eu colocar em xeque aqui qual é o seu solo, qual é o seu coração. Essa é a ideia de Jesus. Multidões, irmãos, eis o adjetivo para a igreja do século 21. Multidões. Eu estive sexta-feira na ordenação de Ismael Mendes, meu amigo, já pregou aqui na nossa congregação. E o pastor Pedro pregou um texto riquíssimo sobre a responsabilidade de servir. Dizendo ele que em 2004, quando foi ordenado, se ele soubesse que a igreja de 2025 seria essa, ele não teria encarado o desafio de ser pastor. Nós ficamos em silêncio, assim como vocês ficaram. Foi tenso. Porque ele falou que estamos vivendo o pior momento da igreja de Cristo Jesus. Onde tudo vale mais do que o Evangelho. Onde nós temos multidões, igrejas lotadas, sem piedade de coração, sem verdade na prática, sem amarem Jesus Cristo com toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. Eis a pior geração da história, é a nossa geração. Eis a pior geração da história. Eu estava ali atrás hoje, a irmã Rose chegou. Antes de cultuar, ela baixou sua cabeça e começou a orar. E eu comecei a me lembrar, irmã Rose, o quanto que nós perdemos coisas simples, como antes de qualquer coisa, orar ao Senhor. Pedir que o Senhor amoleça nossos corações para cultuá-lo, para cantá-lo, para orá-lo, para ouvir sua voz. Como perdemos de vista as coisas simples do Evangelho. Eis a pior geração que temos vivido no cristianismo. São membros que são os mesmos de antes. São o bloco da multidão sem o compromisso do reino de Deus. É um carnaval. É um carnaval dentro da igreja. E quando eu falo de compromisso, ou quando eu falo de serviço, eu não falo somente em vir ligar o som, em tocar instrumentos, em cantar no vocal, em abrir a igreja, em ajeitar as cadeiras. Eu não estou falando somente disso. Isso é uma parte dos compromissos com o reino de Deus. Eu falo de piedade, eu falo de vida consagrada, eu falo de amar tanto o Evangelho a ponto de pregar para todo mundo. A verdadeira lição da parábola não será aprendida a menos que sua cara implicação seja entendida. Por isso, nessa noite, examine-se para descobrir a que grupo você pertence. É inadmissível você sair daqui nessa noite sem ter a compreensão em qual grupo você pertence. Que tipo de solo é o seu coração? O primeiro solo é dos corações que não respondem. Esses são os corações duros. Esses são os corações insensíveis. Ouvem a palavra, mas rapidamente o diabo arranca dos seus corações, colocando em suas mentes preocupações quanto ao amanhã, quanto ao placar do jogo, quanto ao entretenimento, quanto à viagem, quanto aos boletos. Nós subestimamos Satanás. Subestimamos o diabo. Um coração duro, irmãos, é aquele em que a palavra de Deus é pisada. Um coração insensível é aquele em que a semente é lançada e logo a palavra de Deus é esmagada.
ela não vinga, não vai para lugar nenhum. O diabo está sempre roubando-lhe o entendimento. Esse ouvinte é um homem indiferente, que a rotina da vida insensibilizou. John Mackey diz que para muitas pessoas o mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. O mais sério de todos os problemas é não perceber nenhum problema. Elas estão satisfeitas consigo mesmas, estão agarradas aos hábitos, escravas da rotina, orgulhosas das suas crenças ou da ausência das suas crenças. Elas são consumidas pelo prazer e nada levam a sério. Vivem a vida sem levar nada a sério. O mais leve pretexto é bastante para que não assistam a uma conferência, não leiam um livro teológico, ou não façam alguma coisa para receber uma visita ou ser visitada, de modo que isso prejudique o seu prestígio, ou isso traga perturbações ao seu sossego doméstico. Esses ouvintes são semelhantes àqueles denunciados pelo profeta Ezequiel. Eis que tu és para eles como quem canta canções de amor, que tem voz suave e tange bem, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Você está nesse bloco? No bloco dos corações endurecidos? No bloco dos corações que o diabo rouba a palavra rapidamente? O segundo bloco é dos corações impulsivos. São os corações superficiais. São emocionados demais. Eles choram todos os cultos, dizem amém, oram com fervor, dizem aleluia, mas quando saem por aquelas portas, ou quando termina o culto, logo esquecem do teor da palavra de Deus. Eles não têm raízes alguma, são rasos. Elas imediatamente aceitam a palavra e o fazem até mesmo com alegria, mas sua decisão é somente baseada na emoção e não na reflexão. São ouvintes emotivos, é o que chamamos de fogo de palha. Sentem alegria quando ouvem o evangelho, mas é uma alegria passageira, é só momentânea, é só por um tempo, não vinga. Um comentarista chama esse ouvinte de homem leviano, porque ele abraça com alegria o que não entende. Ele abraça com alegria aquilo que ele não entende, porque ele é emotivo. Esse ouvinte não tem raiz em si mesmo, sua fé é temporária, na verdade, sua resposta ao evangelho sempre foi apenas externa. Não houve novo nascimento, não houve transformação de vida, houve adesão ao evangelho e não conversão no evangelho. Você está nesse bloco? Está nesse grupo? O terceiro solo é dos corações preocupados. Como falei para vocês, esse é um solo disputado. Esse é um solo muito concorrido, todo mundo quer estar. Ele está ocupado com os espinheiros. São muitos espinhos da vida para tirar. E a palavra de Deus não tem tanto espaço para crescer. Por isso, essa semente nunca frutifica. Um coração ocupado ouve a palavra de Deus, mas dá sempre atenção às outras coisas. O coração ocupado ouve a palavra de Deus, mas está dando sempre atenção a outras coisas. Essa semente disputa espaço com outras plantas. Ela não recebeu a primazia, ao contrário, os espinhos concorreram com ela e a sufocaram. Os espinhos cresceram, mas a palavra foi sufocada. É uma multiplicidade de interesses que tomam o lugar de Deus. É a pessoa que não tem tempo para Deus.
É nessa ideia que o seu coração é concorrido. Ela não tem tempo para Deus. Durante todo o seu dia, ela consegue listar tudo o que tem que fazer. Mas na sua lista não tem orar a Deus, não tem ouvir a Deus, não tem ler a palavra de Deus, não tem ser hospitaleiro, não tem ligar para ninguém para se importar com a vida do outro, não tem evangelização, não tem nada. Não tem nada. Ela faz tudo, mas fora dos aspectos do reino de Deus. É esse coração. Esses são os corações preocupados. Há outras coisas mais urgentes que nesse coração fascinam a sua alma, tomam o seu fôlego e faz com que gaste mais tempo, mas não com Deus, não com a palavra de Deus. Esses ouvintes não têm uma ordem de prioridade correta, pois são muitas coisas que tratam de tirar Cristo do lugar central de suas vidas. Esse ouvinte chegou a ouvir a palavra de Deus, mas os cuidados com o mundo prevaleceram no seu coração. O cuidado com os negócios prevaleceram no seu coração. O cuidado com o entretenimento prevaleceu nos seus corações. O mundo falou sempre mais alto que o Evangelho. A glória do mundo tornou-se muito mais fascinante que as promessas da graça. A concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a soberba da vida tomaram o lugar de Deus na vida desse ouvinte. Esse ouvinte, esse coração pode ser chamado de um crente mundano. Um crente mundano. Ele aderiu ao Evangelho verbalmente, mas não foi convertido verdadeiramente. Ele vive para o mundo e se engana em uma falsa religião. Ele quer servir a dois senhores. Ele quer agradar a Deus e ao mesmo tempo ele quer ser amigo do mundo. Você se encaixa nesse bloco? O quarto solo é dos corações que respondem ao Evangelho. Respondem à palavra de Deus. Estes são os que dão prova na prática de que pertencem ao reino de Deus. Esses são os verdadeiros discípulos de Jesus. Esta é a semente que caiu na boa terra, produziu a 100 por 1. 100 por 1, 100% de frutos. Retrata aquele de um bom coração, um coração reto, que retém a palavra de Deus e que está sempre frutificando. Um coração frutífero ouve a palavra de Deus e frutifica. É uma árvore que cresce, é abundante em frutos, maduro, é vistosa aos olhos de quem vê, porque quem a vê lembra de Cristo. Esse solo, esse coração, por meio das suas obras, são vistosos. E quem a vê, lembra de Cristo. Você está nesse último solo? Você está nesse último bloco? Daqueles que respondem à palavra de Deus? Se você está nos 3 primeiros, então converta-se. Pare com essa folia. Acabe com esse carnaval e decida levar Cristo e o seu Evangelho a sério. A igreja de Cristo não é bloco carnavalesco, que você veste sua fantasia de cristão e vem pulando para cá. A igreja de Cristo é o lugar onde os eleitos se reúnem, os salvos em Cristo Jesus, que amam Cristo Jesus mais do que o mundo, que amam Cristo Jesus mais do que as outras coisas. A igreja de Cristo Jesus e o seu Evangelho devem ser levados a sério. Caso você não queira compromisso com Cristo Jesus e o seu Evangelho, eu lamento, meu irmão, o seu lugar não é aqui. Pastor Renan sempre me diz que a porta de saída tem que ser larga, para que aqueles que não são eleitos de Deus e atrapalham a obra de Deus, saiam por ela. Mas a de entrada deve ser estreita, para que cada vez mais
nós possamos passar por uma peneira, vendo provas de salvação. Eu, como pastor dessa igreja, não me importo com quantidade. Eu prefiro ter 10 crentes que junto comigo trabalhem no reino de Deus, do que 70 crentes consumistas nessa igreja. Por isso, pergunte-se para si mesmo: como está o meu coração? O meu coração está duro, rejeitando sempre a verdade de Deus? O meu coração é superficial, não tem raízes alguma, apenas emocionalmente empolgado com Deus? Ou o meu coração está sufocado por todas as raízes mundanas? Ou o meu coração é um solo fértil, crescendo e frutificando no Evangelho? Ao coração duro, confronte o seu coração nessa noite, meu irmão, com as verdades do Evangelho. Seja constante nas disciplinas espirituais, na leitura da palavra de Deus e na oração, mas não cesse até que o seu coração esteja sensível novamente a ouvir a voz de Deus. Se o seu coração está duro, ou se o seu coração é superficial, há solução para você por meio do Evangelho de Cristo Jesus. Você não tem que se desesperar. Tiago 5, do 7 ao 9 diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem e chorem, troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Hoje é dia de lamento. Hoje é dia de se humilhar diante do Senhor. Hoje não é dia de comemorar nada. Hoje é dia de olharmos para a nossa espiritualidade, enxergamos em que ponto estamos e lamentarmos diante do Senhor. Não dá para fazer festa distante do Senhor. Não existe alegria longe de Deus. Não dá para tocar a vida se o Senhor não estiver conosco. O Senhor disse: Moisés, você vai na frente, eu vou mandar meus anjos com você, eu vou proteger vocês, vai dar tudo certo, mas eu não vou com vocês. Moisés bate o pé e diz: não, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não irei. Eu não darei um passo se o Senhor não for comigo. Nós temos dado passos sem o Senhor. Isso tem sido normal. Não deveríamos agir assim, irmãos. Criemos então raízes em Deus, vós que tem os corações superficiais, saindo da superficialidade. Já saímos do leite materno, agora estamos no leite maduro. Paremos então de ser emocionados demais, de ficar chateados por tudo. Acabe com esse carnaval de inconstância na fé que você tem vivido. Isso é um carnaval, meu irmão. Acabe com isso. Andemos juntos, ao lado do nosso Deus. E agora, mesmo que você pertença ao quarto grupo, faça uma pergunta a si mesmo: eu sou satisfatoriamente frutífero? A parábola, irmãos, portanto, é realmente uma exortação ao autoexame que conduz a uma conversão básica ou a uma santificação mais profunda. Eu sei que foi confrontador ouvir tudo isso. Se não foi fácil para vocês que ouviram, não foi fácil para mim que produzi. Não está fácil para ninguém esse texto de hoje. Porque eu estou com vocês nessa. Eu não sou melhor que vocês. Eu também tenho meus pecados. Eu também tenho minhas lutas. Eu tenho minhas inconstâncias. Eu tenho minhas recorrências no mesmo pecado. Eu não sou diferente de vocês. Por isso eu não estou com um dedo para vocês. Somos nós que precisamos mudar.
somos nós. De tudo que plantei na horta da minha casa, a maior expectativa que eu tinha era de ver os milhos, o tão esperado São João. Mas como falei para vocês, nasceram de maneiras diferentes. Eu só lancei as sementes. Umas caíram na superfície, outras foram mais a fundo, outras no canto do muro e outras do lado de fora da cerca. Várias sementes, frutos diferentes. Muitas nasceram doentes, outras deficientes, outras nunca amadureceram e só algumas serviram para alguma coisa. Você acha que não foi frustrante para mim ver esses resultados? Esperando há meses a fio, aguando aquele negócio. Foi frustrante para mim. E por que então nós nos comportamos de maneira tão insensível com aquele que semeou o seu evangelho nos nossos corações? A semente plantada por Cristo em cada um de nós, no nosso solo, garante que nunca iremos perecer, nunca iremos nos perder. Garante que nada irá nos destruir. Garante que voltaremos ao jardim, restaurado, como aqueles que deram muitos frutos. Porque é para isso que fomos criados. Dar frutos e glorificar a Deus. O semeador saiu para semear. Sua semente caiu em solo de maneiras diferentes. Como então nós responderemos a palavra de Deus hoje? Aquele que tem ouvidos, ouça e leve a sério o que foi dito. Porque a melhor sensação que um semeador pode ter é a de ver os frutos do seu trabalho. Ezequiel 36:26 diz: e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Cristo nos dá um coração para frutificarmos para sempre. A frutificação que nós damos agora é justamente um vislumbre da colheita final do reino eterno de Deus. Deus está preparando um povo para si, que dará frutos por toda a eternidade. Se você deseja frutificar para Deus, saiba que Ele já começou essa obra em você. E aquele que começou a boa obra, irá completar até o dia de Cristo Jesus. Por isso, nessa noite, examine seu coração. Onde você está? É tempo de nos arrependermos dos nossos pecados. É tempo de pararmos de brincar com Deus e com o seu evangelho. E levarmos a sério o cristianismo. Feche seus olhos, curvem sua cabeça e orem ao Senhor em resposta àquilo que vocês acabaram de ouvir.